Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, meu nome é Rafaela Granvilha, sou nutricionista e hoje, continuando a série sobre transtornos alimentares, hoje eu vou falar sobre anorexia nervosa. Mas antes de eu começar a falar sobre anorexia nervosa, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês não são inscritos no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho também, para quando sair vídeo novo, vocês recebam primeiro a notificação avisando ali que o vídeo saiu, ok? Então vamos lá. Bom, gente, provavelmente vocês já ouviram falar da anorexia, né? É um transtorno bem comum que a gente escuta muitas vezes nos meios de comunicação ou vendo em revistas, né? Ou nas mídias sociais ou até vídeos no YouTube. Bom, a anorexia já tem relatos tanto antes de Cristo como depois de Cristo no século XVIII sobre pessoas com características similares à anorexia, né? Pessoas com restrições alimentares, muito magras, pessoas que se recusavam a comer. No século XVIII, existia um termo chamado santas anoréxicas, que eram freiras, que elas ficavam muito tempo fazendo jejum ali, jejum prolongado, tinham restrições alimentares, tinham perfeccionismo, uma distorção cognitiva, né? Elas se automutilavam, então são características muito semelhantes à anorexia, a este transtorno que nós conhecemos atualmente, né? Bom, o que significa a palavra anorexia? Anorexia significa ausência de apetite. Só que hoje, depois de vários estudos, é claro, nós sabemos que a anorexia, ela não é um transtorno alimentar que o paciente ele tem ausência de apetite e sim esse paciente ele se treina para não comer, né? Ele fica se treinando ali para não comer. Então, na verdade, já houve até sugestões para mudarem esse nome, mas alguns nomes que sugeriram eram muito difíceis de pronunciar, então acabaram deixando no protocolo, por exemplo, do DMS-5, ainda como anorexia nervosa, ok? Bom, como eu falei, a anorexia, ela tem o paciente ele se treina para não comer, esse paciente ele tem uma distorção cognitiva, então ele vai se olhar no espelho e vai achar que tá gordo, mas também pode acontecer casos em que o paciente ele não tá se achando gordo, mas ele está insatisfeito ainda com o corpo dele ou ela, né? E acha que tem que ser mais magra, porque o mais magro é o mais bonito, que aquele mais magro, muito magro na verdade, né? É o mais saudável, tá? Então pode ter essa distorção da pessoa se ver e ela se achar acima do peso, como não, ela não se acha acima do peso, mas ela ainda não tá com o corpo que ela almeja, que ela deseja, né? Então ela acha que ser muito magra é que é o bonito, ok? Bom, a faixa etária que esse transtorno é mais comum é na adolescência, de 14 a 17 anos. Há relatos também de que a família, a mídia, né, a sociedade tem grande influência nisso. E se você for pensar, de certa forma, isso tem sentido, porque a gente vive numa sociedade onde diz que ser magra, geralmente, né, agora tá meio que mudando, que agora também a moda é ser gostosona, ter peitão e bundão e a cintura fininha, igual o corpo das irmãs lá das Kim Kardashian, né? Mas assim, é como se o fato de ser magra significa que você é mais segura de si, que tudo vai dar certo na sua vida, que o fato de você ser magra
você tem sucesso profissional, as pessoas gostam mais de você, e isso não é verdade, né? Eu já até gravei outro vídeo falando sobre isso falando sobre um outro transtorno, eu não lembro se foi da bulimia ou da compulsão alimentar. Mas enfim, então, esses pacientes, eles têm essa questão ali ao redor da sociedade, família, amigo, blá blá blá, meios de comunicação, que muitas vezes influenciam esses pacientes, mas também tem a questão psicológica. Esse paciente, ele pode apresentar ali uma autoestima baixa, depressão, né? Ter problemas interpessoais de se envolver com as pessoas, de comunicação ali, algum outro problema psiquiátrico que também ajuda a agravar esse problema. E esses pacientes, eles têm um medo gigantesco, gente, gigantesco de engordar. É claro que qualquer pessoa tem medo de engordar, né? Todo mundo fica, ai meu Deus, fico com medo de engordar, e ganhar aquela barriguinha, ficar com aquela pochetezinha, ok. Mas esse medo desses pacientes é algo anormal, a ponto da pessoa até relatar assim, eu prefiro morrer do que ganhar 200, 300 gramas, entendeu? É uma coisa assim bem bizarra, tá? Que mais que eu ia falar pra vocês? Existem 2 subtipos da anorexia. Então você tem a anorexia restritiva, que é uma anorexia que esse paciente faz esse jejum prolongado, dietas restritivas, faz atividade física excessiva, né? E também tem essa questão do perfeccionismo e tal. Mas você também tem um outro tipo de anorexia, que é a anorexia compulsivo purgativo. O que seria isso? São pacientes que apresentam esse procedimento de dieta restritiva, faz atividade física excessiva, igual na anorexia restritiva, faz jejum prolongado, mas tem alguns episódios de compulsão alimentar. O que seria essa compulsão alimentar? Não é igual você chegar na sua casa com fome e sair beliscando a geladeira, né? Não, a compulsão alimentar é quando você come um grande volume de alimentos num curto espaço de tempo, que nem uma pessoa que é comilona, nem uma pessoa que é gulosa não comeria tanta coisa num curto espaço de tempo. Então, existe esse outro tipo de anorexia, que o paciente ele vai fazer jejum prolongado, dieta restritiva, atividade física excessiva, e aí ele pode ter esses comportamentos, né, alguns episódios de compulsão, e também purgativo. O que seria o purgativo? Uso de diurético, de laxante, de vômito, fazer vômito autoinduzido, fazer enema, a pessoa vai lá e faz banho, pega o chuveirinho e coloca água lá no ânus para lavar o canal. Então, é mais ou menos isso. Ou usa algum outro sorinho, compra na farmácia para fazer um banho na região anal ali. Então, pode apresentar isso. Então, ela apresenta essas características de restrição, né? Mais compulsão alimentar e mais purgação, como ela pode apresentar as restrições e só a purgação, e mais a purgação sem a compulsão, tá bom? Também pode variar. Bom, esse paciente, ele não necessariamente, no caso das mulheres, não necessariamente essa paciente ela vai apresentar amenorreia. O que é amenorreia, Rafa? É a ausência de menstruação. Antes, era uma das características do diagnóstico da anorexia, era a amenorreia. Hoje já se viu que existem casos de pacientes com anorexia nervosa que essa paciente, ela apresenta sim menstruação, só que desregulada, mas apresenta. Então, ela pode tanto apresentar amenorreia, que é a ausência de menstruação, como não necessariamente. Ela pode apresentar só uma menstruação desregulada. Um mês vem, outro mês não vem, fica variando, entendeu? Por quê? Devido a esse baixo peso. Porque quando esse paciente ele começa a perder muito peso, gente, você tem muitas alterações hormonais, porque a nossa gordura corporal, ela tem influência na produção de muitos hormônios, tá? De muitos hormônios mesmo. É por isso que pessoas que são atletas, que, por exemplo, essas ginastas, por serem muito musculosas, elas começam a perder
essa taxa de gordura corporal e elas podem apresentar amenorreia também, que é a ausência de menstruação. Por quê? Devido ao fato de ter muito baixo ali a taxa de gordura. Então, a nossa gordura corporal, ela tem várias funções, tá? Ela tem tanto a função de ajudar na produção de hormônios, até de proteção térmica. Pacientes que têm anorexia, esse paciente ele vai ter alteração hormonal, esse paciente ele vai ter a hipotermia, que vai sentir mais frio, porque não vai ter essa gordura corporal protegendo ali, ajudando a manter a temperatura corporal. Esse paciente ele vai ter pressão baixa, vai ter problemas cardíacos, né? O batimento cardíaco mais lento, podendo apresentar tontura, a fadiga, desmaio. Cabelo fraco, quebradiço, ressecado, as unhas também quebradiças, os lábios ressecados. Esse paciente também pode apresentar baixo níveis de vários minerais, inclusive o sódio, por fazer consumo excessivo de água. Então, por consequência, esse paciente é necessário fazer um exame de urina ali para ver se esse paciente está perdendo muito sódio, porque toma muita água. Esse paciente pode ter também osteopenia e depois desenvolver uma osteoporose, por ter baixos níveis de cálcio. Então, esse paciente ele pode até apresentar fraturas ósseas. Por quê? Porque não está comendo, então não está repondo ali os minerais necessários. E um dos minerais é o quê? O cálcio, tá bom? Bom, uma outra característica também em relação à anorexia, eu tô até lendo aqui, gente, para não esquecer, tá? Em questão da avaliação do paciente, né? A anorexia, ela tem várias, ela pode apresentar leve, moderada, extrema, severa e extrema, tá? Então, quanto mais baixo for o IMC desse paciente já na fase adulta, aí mais vai ficando de leve, moderado, severo e extremo. No caso de adolescentes, não se faz o uso do IMC, né, que é o índice de massa corporal. Faz o uso dos percentis, que é uma tabela que tem todos uns gráficos e tem o percentil lá, o peso de acordo com a idade e a altura, entendeu? Então, abaixo de 25, o percentil 25, já é considerado ali que essa criança está baixo peso, e se juntar essas características que eu venho falando agora para vocês, né, esse paciente pode ser diagnosticado com anorexia. Bom, deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa. Uma outra coisa também interessante para falar para vocês. O paciente ele pode apresentar dessas alterações hormonais. O paciente, uma das alterações hormonais também é em questão do cortisol, porque o paciente ele está num estresse muito alto, não um estresse psicológico, mas um estresse corporal. Esse paciente está sobrecarregando o corpo. Por quê? Não está comendo. Então, esse paciente começa a produzir muito cortisol. Quando esse paciente ele começa a se tratar e fazer novamente ali, ter uma melhora na sua alimentação, ingestão calórica, é comum esses pacientes em casos mais severos, como perdeu muita gordura, ficou muito magrinho, esse paciente ele começar a ganhar mais a taxa, gordura corporal, na região do tronco e pescoço, tá? Então, é comum isso acontecer também. O paciente tem mais dificuldade de ter gordura corporal aqui, adquirir novamente na região dos membros superiores, são os braços e pernas, tá? E outra coisa também é em relação à tireoide. Pode estar apresentando alterada a tireoide, mas só com esse paciente retomando o cotidiano normal, fazendo tratamento, voltando a ter uma alimentação normal, esse hormônio da tireoide, né? A tireoide ela volta a funcionar normalmente, sem precisar fazer reposição do hormônio tiroidiano, ok? Bom,
Agora, em relação ao tratamento, gente, quem assistiu meus outros vídeos vai perceber que que eu sempre comento da terapia cognitivo comportamental, né? Só que no caso da anorexia em si, a terapia cognitiva comportamental é muito utilizada porque ela ajuda muito em outros transtornos alimentares, né? Os pacientes têm uma boa resposta, uma boa recuperação fazendo tratamento cognitivo comportamental. Mas em específico a anorexia, ela é um transtorno mais complexo. Então há relatos que começa bem o tratamento, o paciente começa a melhorar, porém depois ele pode ter uma recaída. Então, procure se você tem esse problema, ou se você conhece alguém que tem esse problema, ou uma pessoa que precisa de ajuda, né? Eu ouvi falar também que existe uma terapia chamada terapia de esquiva emocional, se não me engano. Eu não vou falar aqui exatamente como é que funciona, porque... Aliás, eu nem vou falar como é que funciona, eu vi em algum artigo desses que eu li, eu só não entendi se essa terapia de esquiva emocional ela é usada junto com a terapia cognitivo-comportamental ou é à parte. Eu não entendi muito bem, eu não sou psicóloga, né? Não sou psiquiatra, eu sou nutricionista, mas também quis passar aqui para vocês essa informação também que era interessante, né? Passar esse conhecimento para vocês, porque muitas vezes você conversando com um profissional ali, ele pode te orientar melhor, falar, realmente, sei lá, terapia cognitivo-comportamental com a terapia de esquiva emocional funciona, né? Tá? Bom, e uma outra observação que eu queria passar para vocês, em relação a fármacos, né, remédios, pode ser que seja utilizado fármacos, porque, como eu falei, esse paciente, além dele ter essa alteração da alimentação, pode estar junto a isso a questão da depressão, outros problemas psiquiátricos, né? Então muitas vezes pode ser usado medicamentos para tratar também esse paciente, né? Lembrando que acaba esse transtorno, eu particularmente depois de ler vários artigos assim, e comparando com os outros vídeos que eu gravei, o transtorno de anorexia nervosa me parece o mais complexo mesmo, tanto de diagnóstico quanto de tratamento, sabe? Porque o paciente, primeiro assim, que a gente já tem associado na cabeça, porque o paciente tem anorexia, a gente já pensa na pessoa muito magra, né? E esse fato de estar muito magro já é o estado o quê? Extremo, né? Já é já tá há muito tempo acontecendo. Então aquilo ali é o resultado já final. Então acaba sendo difícil. Por quê? Porque geralmente esses pacientes que têm esse distúrbio, é comum, não é sempre, mas é comum esses pacientes eles cozinharem, tá? Então eles cozinharem para a família ali, a galera comer e nem se ligar que esse paciente tem anorexia. Porque às vezes, por mais que você não viu a pessoa comendo, mas como você viu que a pessoa que fez a comida, a pessoa que falou que fez a comida e serviu ali pra você, você nem se toca, entendeu? Que a pessoa tem anorexia. Eu tô dizendo isso porque durante a universidade eu tive 2 relatos de colegas que tiveram anorexia e uma em especial ela falou, olha, eu era sobrepeso, que é uma outra situação também, porque o paciente, para ele chegar nesse nível de magreza, em algum momento da vida dele, ele estava com outro peso. Então, ele poderia estar normal, né, com peso padrão. Ele poderia estar um pouco acima do peso, poderia até estar com uma obesidade ali, grau 1. Mas, por isso que acaba sendo um pouco difícil de diagnosticar. E aí, esse paciente começa a ter essas características, para depois chegar ali na super magreza, super magro, né? Então, essa minha colega, ela falou que ela era sobrepeso para obesidade grau 1 e ela sempre gostou muito de cozinhar e ela tinha essa insatisfação com o corpo. Não era nem uma distorção, né, cognitivo em relação ao corpo, nada. Mas ela não se sentia bem e ela achava que a única forma dela conseguir realmente emagrecer com sucesso era ela
ter fazer esses procedimentos, né? Não comer nada, ela tomava só água, comia só alface, e para ninguém desconfiar, como ela sempre gostou de cozinhar, ela fazia o almoço do pessoal, fazia janta, e aí só se deram conta, e começaram realmente a observar que ela estava emagrecendo, e só se deram conta que ela tinha algo muito sério quando, depois de meses, né, ela fazendo isso, ela tendo já essas características de anorexia, ela desmaiou. E aí ela chegou, a mãe levou ela para o hospital, todos fizeram os exames, verificaram ali que ela tinha baixa de vários minerais, né? E aí começaram a perguntar para ela, que isso também é muito importante, né, gente? Como você vai chegar nesse paciente e conversar, também tem muito isso, né? Porque às vezes o paciente não vai falar para você, o paciente ele não sabe que ele tem anorexia, né? Ele não reconhece que isso é grave, ele não reconhece. Para ele tá normal, não tem nada. Então por isso que é muito complexo esse transtorno e de difícil diagnóstico. Então por isso que o profissional ele tem que estar ligado. Viu lá, o paciente desmaiou, fez os exames. Opa, peraí, mas para tá tudo baixo é porque essa pessoa não tá comendo, né? E aí conversa com os pais, conversa com esse paciente. E aí tem as perguntinhas que eu queria mostrar para vocês. Primeira pergunta: você fica doente porque se sente desconfortavelmente cheio? Segunda pergunta: você perdeu recentemente 6 quilos em 3 meses? Ou melhor, nos últimos 3 meses você perdeu 6 quilos ou um pouco mais? Você acredita que é gordo quando as pessoas falam que você está magro? Então, vamos supor, as pessoas estão falando pra você, nossa, você tá muito magro, e você fala, nossa, que viagem, né? O povo falando que eu tô magra. Eu não tô magra não, eu tô gorda, entendeu? Então, comece a prestar atenção nisso também. Você acha que a comida domina a sua vida? Essa é uma das perguntas que eu li num artigo que você pode fazer pro paciente. Então, é como eu falei, gente, às vezes o paciente, ele não tem noção, né? Ele ou ela não tem noção. E então, por essa cobrança que a gente tem na sociedade, juntando com essa questão, nossa, às vezes problemas psicológicos, é uma boa mistura ali para ajudar esse desenvolvimento, ainda mais na adolescência, que esse adolescente quer ser aceito, quer fazer parte de um grupo, quer ser visto, né? Quer que as pessoas achem essa pessoa bonita, né? Porque o jovem ele ainda não tem essa noção de que as pessoas vão gostar de você pelo que você é, independente do seu peso, né? Ou da forma que você se arruma. E sim a sua essência. Então é um mix de emoção. Você tá ali em desenvolvimento, esse jovem tá começando a ficar amadurecer. Então ele quer fazer parte de um grupo. Então ele quer ser aceito, ele quer ser visto. Então realmente é bem complicado, né? E fora que tem a questão da mídia, que influencia dizendo os filmes, né? Que você tem que ser assim, ou indiretamente mostra pra você imagem de mulheres magras, lindas, maravilhosas, blá blá blá, ou que é super malhada, que você tem que ser daquele jeito, que isso é o sucesso, é isso que vai fazer você ganhar dinheiro, você ser uma pessoa bem sucedida, e a gente sabe que não é bem assim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte, se inscreva, não esquece que você ajuda bastante, criança. E compartilhe também com alguém que você desconfia que possa ter também a anorexia, né? Manda assim com quem não quer nada. Nossa, eu achei esse vídeo dessa Nutri tão legal. Tô mandando pra você pra ver o que você acha, sabe? Pra ver se a pessoa se liga, né? Tá bom? E é isso, gente. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Eu demoro muito pra responder, mas um dia eu respondo. E às vezes eu até coloco seu comentário, se for uma dúvida ou até algo que te ajudou, eu coloco lá nos meus stories também para compartilhar com a galera. É claro que eu não coloco seu nome para não expor você, mas eu também coloco lá e respondo algumas coisas também lá do meu Instagram, ok? E é isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.